Nos tempos de Jesus, ele viveu num país que antigamente tinha sido a antiga nação de Israel, mas que no seu tempo tinha sido dividida pelos romanos em diversas províncias. Províncias essas que, apenas a título de comparação, nós pensaríamos nos estados que existem no nosso Brasil, mas apenas a título de comparação, porque cada província era autônoma, tinha governo distante dos demais governos, e mesmo algumas delas tinham se revestido de certa autonomia, não só governamental, mas também cultural, social e inclusive religiosa, que descreve a relação com aquele povo que existe até hoje, chamados os samaritanos. O samaritanismo, se assim eu posso chamá-lo, o samaritanismo era uma versão da fé do Antigo Testamento, uma versão do judaísmo, que se dirigia ao mesmo Deus de Israel, fazia uso dos mesmos livros, pelo menos os 5 primeiros, e tinha um sistema de culto bastante semelhante ao sistema de culto do tabernáculo, ainda que os judeus e os samaritanos vissem uns aos outros como inimigos viscerais, figadais. Tão ferrenha era a oposição entre aqueles dois povos. A origem dos samaritanos, que está apresentada nas nossas Bíblias, lá no Antigo Testamento, mostra que um imperador pagão mandou repovoar a região de onde tinha levado um contingente de exilados e introduziu uma prática de miscigenação. E essa miscigenação de judeus remanescentes com outros povos pagãos deu à luz os samaritanos, com toda a sua religião, com todo o seu sistema de pensamento. Uma pequenina cidade samaritana chamada Sicar tinha uma única riqueza e uma única atração turística, que não era lá grandes coisas, um poço, mas que, diziam eles, tinha sido um poço aberto por Jacó, um poço, portanto, de significado histórico, e convém nos lembrar disso, que nos tempos bíblicos, poços, rios, braços d'água de qualquer maneira, eram usados como a divisão entre terras, não entre terras particulares somente, mas principalmente entre regiões, como dizendo, desse poço para lá vocês, desse poço para cá nós, deste poço para lá, vosso jeito de pensar, de viver, do poço para cá, o nosso. Assentados à beira do poço de Sicar, 2 pessoas, uma delas nosso Senhor Jesus Cristo. Do outro lado do poço, uma mulher samaritana. E eles travam entre si muito interessante e revelador diálogo que lemos no Evangelho de João, capítulo 4. E aqui eu lerei o versículo 21 em diante até o versículo número 24. Eu estou esta noite lendo a Almeida Revista e Atualizada. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, diz o versículo 24, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A minha mensagem esta noite, repartida em 3 segmentos, é sobre quem são os verdadeiros adoradores. E a primeira reflexão que eu obtenho do registro deste diálogo entre Jesus e a mulher samaritana é que a verdadeira adoração é mais do que uma prática religiosa. A verdadeira adoração é mais do que uma prática religiosa. A adoração era o tema da conversa, a mulher era uma praticante deste samaritanismo que eu lhes apresentei nos primeiros segundos da minha fala. Portanto, ela, quando orava ao Deus certo. Ela não orava a um Deus falsificado, a um ídolo pagão, ela orava ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando consultava os livros sagrados, ela também consultava os livros certos, pelo menos os 5 primeiros, os livros de Moisés, e no entanto ela recebe de Jesus Cristo a resposta de que aquelas exterioridades,
que aquele costume que ela herdou de gerações dos seus familiares e ancestrais, que aquilo que estava tão galvanizado e tão perfeitamente estabelecido na sua cultura, não era a verdadeira adoração. Nós aprendemos alguns cânticos, até mesmo adoração evangélica. Nós aprendemos alguns belos cânticos como estes que estamos cantando aqui. Nós temos o livro certo nas mãos, não estamos aqui com nenhum outro livro falsificado, estamos com a Bíblia nas mãos. Nós conhecemos a verdade sobre Jesus, nós já ouvimos falar de Jesus, quem Ele é e o que Ele fez por nós. Nós oramos ao Deus certo, nós cantamos as músicas certas, nós lemos o livro certo, e no entanto nenhuma destas coisas é garantia de praticarmos a verdadeira adoração. Pode ser que cantemos fazendo aquilo que nos foi ensinado a fazer. Pode ser que façamos aquilo que estamos habituados a fazer. Mas o contraste primeiro que eu quero lhes apresentar esta noite, queridos, é que a verdadeira adoração é muito mais do que isto. Percebo no espírito do nosso tempo que a palavra religião tornou-se algo assim abjeto na percepção da maioria das pessoas e foi substituída por uma outra palavra ainda mais elástica e mais vazia de conteúdo, a palavra espiritualidade. Alguém diz, não, eu não tenho religião, ou eu não sou dessa ou daquela denominação, mas eu tenho a minha espiritualidade com Deus. Vazio puro, permita-me falar com franqueza, vazio puro, sem conteúdo, sem substância. O Senhor Jesus vem apresentar, naquele dia no poço de Sicar, uma adoração muito diferente disto. Não uma adoração em lugar, não uma adoração conforme costumes e tradições, mas uma adoração que ele diz em espírito e em verdade, porque estes são os adoradores que o Pai busca. Ou seja, e eu falarei mais sobre isso mais adiante esta noite, uma adoração que é mais do que mera repetição. Você pode treinar um papagaio a dizer e cantar muitas coisas, e talvez ele possa aprender a cantar um dos cânticos que nós cantamos aqui esta noite, mas será apenas mera e vazia repetição, não é adoração. A adoração requer que nós nos dirijamos a Deus, que ao dizermos palavras, nós as direcionemos a Deus pela fé, e tais palavras que sejam acompanhadas de um coração que o assomo das coisas seja a Deus aceitável e a Deus agradável. Então, primeiro de tudo, os verdadeiros adoradores são aqueles cuja adoração é viva, não é uma mera repetição, não o cumprimento de uma tradição repetida vez após vez. A verdadeira adoração é algo que flui de um coração verdadeiramente salvo, para o Deus que verdadeiramente salvou. Que tipo de adoração estamos oferecendo a Deus aqui? Certamente que o culto está inspirando e envolvendo os nossos corações até agora, e ainda estamos, digamos, por alguma forma, no começo. Mas pergunto de novo, que tipo de adoração estamos oferecendo aqui a Deus? Ah, pastor, estou sentindo uns arrepios com essas músicas bonitas, mas talvez isso seja só sentimento. Estou aqui porque estou aqui todos os domingos à noite, a não ser que chova, ou que esteja quente, ou que eu esteja cansado, e por aí vai. Deus merece mais do que isso, Deus quer mais do que isto. Não adoração aos cânticos, mas adoração a Deus. Não uma coisa mecânica e repetitiva, mas algo vivo, que Jesus vem apresentar e chama de adoração em espírito e em verdade. Tais, diz o Filho de Deus, são os adoradores que o Pai busca. Volto mais uma vez para o texto no capítulo 4 do Evangelho de João. E eu queria que você permitisse eu ler esse texto uma segunda vez. Se você tiver consigo a Bíblia, queira abri-la. Capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para que o adorem. Para seus adoradores. 24, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Desde aqueles tempos até hoje, vasos eram peças decorativas muito apreciadas e muito valiosas. As peças da marmoraria helênica e da marmoraria romana são até hoje objeto de admiração daqueles que podem contemplar as obras feitas pelos grandes escultores. Ouvi, por exemplo, alguém narrar que as esculturas que originalmente estavam no frontispício, na platibanda do Panteão, que hoje estão no museu na cidade de Londres, são algo das coisas mais impressionantes que alguém pode contemplar nesta vida, feitas, segundo a tradição, pelo habilidoso escultor Fídias. Acontece que um escultor, lavrando o mármore, por acidente podia bater o formão um pouco mais forte do que devia, ou para fora de onde devia, e causar ali uma pequena quebra. Ó céus, e agora? Perdeu a peça toda? Perdeu o mármore valioso? Perdeu as horas de trabalho? É claro que a natureza humana vai dar algum fruto de esperteza para solucionar a questão. E assim se fazia, derretendo cera de abelha e preenchendo aquele pequeno espaço quebrado, você fazia com que parecesse que não tinha acontecido nada. E o olho destreinado compraria a peça pagando o valor cheio por algo que valia um tanto quanto menos. O entendido procurava o vaso sem cera. E esta é a raiz da nossa palavra em português, sincero, ou seja, aquilo que não tem mistura nem falsificação, aquilo que é genuíno, aquilo que é inteiro, íntegro, total, sincero. Volto-me para a palavra presente neste texto, em praticamente todos os versículos, em todos os versículos está a palavra adoração. Na língua em que o Novo Testamento foi originalmente escrito, a palavra proskeo, que significa curvar-se, a ideia de prestar uma homenagem ou uma reverência. No entanto, como já consideramos no primeiro momento da minha mensagem esta noite, curvar-se, você pode fazer isto somente por se curvar, somente por se abaixar, é um movimento do corpo, não quer dizer nada em si, se não for acompanhada de um coração sincero. A palavra adoração significa prostrar-se, curvar-se, reverenciar, mas eu quero insistir com os meus ouvintes esta noite, que é mais do que somente um movimento do corpo, é algo que acontece primeiro de tudo no coração. Essa sinceridade deve ser distinguida aqui para o nosso entendimento de uma conotação meramente emocional. De fato, a adoração, aliás, não totalizando a adoração com música, mas a música na adoração tem o poder de envolver os nossos corações, como estamos experimentando esta noite, e isso é bom, isso é desejável, mas isto não é o todo da adoração. Então nós podemos pensar que uma vez que estamos cantando emotivamente, estamos cantando sinceramente. E é aqui que eu tenho que dizer alto lá. A adoração sincera não é somente um cântico emocionado. Como cantávamos aqui, que a nossa fé sejam mais do que hinos, do que notas de canções. A adoração é uma sinceridade não compartimentalizada. O que eu estou querendo dizer é uma sinceridade que se prova em todos os setores da vida. Somos adoradores no domingo e também na segunda, na terça, na quarta, até que nos reunamos outra vez, estamos na presença de Deus, guardamo-nos na presença de Deus. Eu tenho aprendido algo a partir da Escritura Sagrada. Não é a adoração que Deus aceita. Deus aceita adoradores.
não é adoração, não são cânticos, são cantores. Não é propriamente a nossa participação num ato litúrgico, muito embora isso seja indispensável, mas é mais do que isto. É a nossa participação de todo o coração, é a nossa participação de toda a vida. Há um cântico de Natal na língua inglesa, eu não sei se ele tem versão em português, mas uma vez que tudo aqui nos sugere o Natal, eu me lembrei deste cântico. Uma canção de crianças, talvez você conheça, chamado The Little Drummer Boy, o pequeno tocador de tambor. E o menino conta a história que ele está indo com o seu tambor e recebe a notícia do nascimento de Jesus, e é apresentado a ele a história de que um rei nasceu, e ele se pergunta, o que é que eu vou presentear a um rei? Então ele se aproxima e diz, bebê Jesus, eu também sou um menino pobre. Lembre-se que Jesus foi um menino pobre. Ele diz, o que eu posso te dar? Ele diz, eu vou tocar o meu tambor bem bonito para o Senhor. É um cântico infantil, como eu disse, mas no entanto de singular beleza. Eu não sei fazer outra coisa, ele diz no cântico, então eu vou fazer o que eu sei, mas vou fazer o melhor que eu puder, e vou fazer para o Senhor. Ele diz, eu vou tocar o meu tambor para o Senhor. Enquanto eu lembrava desta música, veio-me esta verdade ao coração. Não é adoração que Deus aceita, são adoradores. Uma vez eu e minha esposa fomos assistir num teatro em Belo Horizonte o Messias de Handel. Não sei se você está familiarizado com a peça, um trecho do Aleluia já foi cantado aqui, e mais adiante, ao fim do culto, o coro vai cantar uma seleção de trechos do Messias. Sem sombra de dúvida, um dos maiores e mais notáveis oratórios ou peças musicais em termo mais amplo, que já foi escrita na história da humanidade. É poderosíssimo. As palavras são extraídas da Bíblia praticamente sem alterações. A melodia não procura chamar muita atenção para si, é bela, mas não a ponto de sobressair a verdade que é entoada. Então imagine a minha expectativa de ir lá ouvir o Messias de Handel. Expectativa que foi frustrada, a música era bonita, isso não é dúvida, é impossível Handel não ser bonito, mesmo mal executado é bonito. Mas faltava algo, as palavras estavam lá, as notas estavam lá, mas o coração não estava lá. Quando Jesus fala de adoração, Ele não está falando só de liturgia. Ele não exclui os atos litúrgicos, mas Ele diz que existe algo que ultrapassa, que é não a adoração, mas o adorador. O Pai, no texto que nós lemos, não está procurando adoração, o Pai está procurando adoradores. A hora vem e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Não é adoração que o Pai procura, e sim adoradores. Pela terceira vez esta noite, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Mais uma vez esta noite, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Permita que eu, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, mas apenas para direcionar o nosso pensamento agora à Escritura, consinta que eu, mais uma vez, leia o mesmo texto. João 4, 21 a 24. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estas palavras do versículo 22, vós adorais o que não conheceis, primeiro de tudo, elas são uma afirmação categórica de Jesus Cristo
a respeito da fé meramente religiosa e nos dias de hoje diríamos meramente espiritualizada daquela mulher com quem ele estava sentado à boca do poço, no pequeno vilarejo samaritano de Sicar. Ele está dizendo a ela: você cumpre os rituais e os preceitos da religião, mas você não conhece a Deus. E não somente ela, Jesus Cristo falou no plural, ele se refere a todos os que com ela estavam: vós adorais o que não conheceis. Esta mesma afirmação é igualmente verdadeira a respeito de alguém, e aqui eu não quero fazer limitações não, pode ser até um evangélico, pode ser até um batista, mas que a sua adoração é, como eu falei no primeiro segmento da mensagem, meramente algo repetitivo, feito porque foi ensinado a fazer, feito pelo costume de fazer, feito porque faz e pronto, ou como quando eu converso com a minha filhinha de 3 anos, eu digo: filha, por que isso? Ela diz: porque sim, e dali a conversa não avança. Talvez esta seja a triste descrição da forma como muitos estão perante Deus. Tem o livro certo, estão pensando no Deus certo, tudo está no seu devido lugar, como o coral que eu citei na segunda parte da mensagem. As notas estavam lá, as letras estavam lá, só não estava lá o que não podia faltar: o coração. Então estas palavras de Jesus não pertencem exclusivamente aos samaritanos, não. Receio eu que talvez pertençam a um sem número de gente do nosso tempo. Vós adorais meramente de maneira exterior, só na formalidade, só no ritual. Vós adorais o que não conheceis. Enquanto eu estudava este versículo no capítulo 4 do Evangelho de João, eu fui reportado pela memória a Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo entrou na capital dos gregos, a cidade de Atenas, e lá encontrou um altar, e ao pé do altar estava escrito: Agnosto Teu, o Deus desconhecido. Que disparate! Oferecer homenagens, preitos, oferendas, devoção a um Deus desconhecido. E, no entanto, isso não é privilégio nem dos samaritanos, nem dos atenienses. Receio que estas palavras sejam verdade a respeito de muitos. Vós adorais o que não conheceis. A adoração em espírito e em verdade pressupõe, tem como ponto de partida, tem como pedra fundamental, tem como sustentáculo, tem como início um relacionamento de comunhão com Deus, que é alcançado pela fé, e claro que precedendo isto, o milagre da salvação, isto é, arrepender-se dos seus pecados e confiar somente em Jesus e sua obra na cruz, como expectativa da nossa aceitação eterna, não apresentar-me diante de Deus, querendo dizer a Deus quem eu sou, o que eu fiz, mas dizer a Deus o que Jesus fez em meu favor. Este é o milagre da salvação, da conversão, converter-se ao Evangelho e a partir daí ter comunhão com Deus, e esta comunhão servir como ponto de partida e como sustentáculo da adoração. Poder dizer que eu adoro o Deus a quem conheço. Veja que as nossas crianças, que cantam entusiasmadamente aqui, mas que ainda não receberam de Deus o milagre da salvação, estão sendo educadas no Evangelho para que isso aconteça pelos pais em casa e pelo ministério infantil aqui da igreja, estão sendo conduzidas para que isso aconteça. No entanto, isto ainda não aconteceu em suas vidas. Elas cantam entusiasmadamente, adoram o Deus a quem não conhecem. Mas chega uma hora, isso acontece na vida de uma criança, comigo foi aos 6 anos de idade, chega na vida de um adolescente, de um junior, de um jovem, de um adulto, de um senhor, chega uma hora, pode chegar, eu devo dizer, pode chegar uma hora em que nós conhecemos a Deus, e a partir daí adoramos a quem conhecemos. É certo que isto é o âmago da verdadeira adoração. E então nós entraremos num ciclo ascendente. Tanto a adoração nos ensina,
Porque sim, a adoração, mesmo os cânticos, são uma das formas que a nossa igreja dispõe de educar na fé. Então, tanto a adoração nos ensina, quanto nós obtemos conhecimento de Deus que causa a nossa adoração. Simplificando, à medida que eu canto, eu o conheço mais. Quanto mais eu o conheço, mais eu o adoro. A adoração me leva a conhecê-lo, conhecê-lo me leva a adorá-lo. E assim ascendendo por toda a minha vida, até o dia em que eu verei face a face e o adorarei, livre de todas as imperfeições. Um pensador do nosso tempo, não muito distante de nós, William Temple, que foi arcebispo primaz da igreja anglicana, escreveu assim, e as suas palavras são notáveis: adorar é despertar a consciência à santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade do Senhor, purificar a imaginação pela beleza do Criador, abrir o coração para o amor do Pai e devotar, isto é, consagrar, entregar a vontade aos propósitos divinos. Síntese e ensino perfeito do que é a verdadeira adoração. Ou melhor dizendo, de quem são os verdadeiros adoradores. O Senhor Jesus declarou: a verdadeiros adoradores o Pai busca. Deus encontrará verdadeiros adoradores aqui esta noite? Deus encontrará verdadeiros adoradores aqui esta noite? Deus os encontrará em você? É preciso que a adoração seja mais do que uma música que termina. É preciso que a adoração seja mais do que um sentimento que se esvai. É preciso que seja mais do que um ritual repetido domingueiro. É preciso que seja o âmago de um coração transformado, que ama a Deus e expressa esse amor de tantas formas, cada uma delas eivada, repleta de adoração. Vamos orar? Curve a cabeça, feche os olhos. Deus criou você para adorá-lo. Você foi criado para ser um adorador de Deus. Se você não o é, se você não é um adorador de Deus em espírito e em verdade, amigo, você precisa da salvação. Mas eu tenho uma maravilhosa notícia para dar esta noite. O Senhor Jesus pode salvar qualquer pessoa. Se Ele salvou a mim, Ele pode salvar qualquer um. Então você pode, aí na cadeira onde está sentado, fazer uma simples oração a Deus, dizendo de todo o coração: Deus, aceita-me. Deus, salva-me. E Deus tem prometido que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu te encorajo a fazer isto. Eu te encorajo a não sair desta casa de oração da mesma forma como entrou. Eu te encorajo, se Deus move o seu coração, e eu creio que Deus está movendo muitos corações aqui esta noite, eu te encorajo, se Deus está movendo o seu coração, a não deixar de fazer esta oração, mesmo agora, porque Deus está inclinando os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Obrigado, Pai de amor, por uma noite tão especial. Obrigado, Pai de amor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai de amor, por Jesus. E obrigado, Deus, porque pela salvação nós podemos regressar a Ti e fazer-nos Teus adoradores, como Te apraz em espírito e em verdade. Opera, Senhor, este milagre salvador, mesmo esta noite na vida de muitos, para a glória do Teu nome. E faz, Senhor Deus, renovar no coração de todos, mesmo os que já somos salvos. Faz renovar em nós o amor para contigo, Deus. Faz renovar em nós o prazer e a alegria de te adorar, pois é isto que tu de nós mereces e é isto que tu de nós requeres. Abençoa-nos assim, Pai Celestial. Aceita a nossa gratidão pelo teu amor pelas nossas almas. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.